Galera, vamos lá. O que é um prisma? Prisma é um sólido geométrico, certo? Eu vou fazer uma definição mais simples aqui para vocês, certo? Ele vai ter duas bases e as faces laterais. Essas bases podem ser triângulos, retângulos, pentágonos, hexágonos, octógonos e por aí vai. As faces laterais nos prismas, elas vão ser retângulos, certo? Todo prisma que você tiver, as faces laterais vão ser retângulos. Por exemplo aqui, vamos pegar um bem conhecido aqui de vocês, um cubo. Um cubo, ele é um prisma reto de base quadrada, também chamado de hexaedro regular, mas vamos pegar ele aqui como exemplo. O cubo é um prisma, certo? Ele vai ter duas bases, que são a base aqui de baixo, a base inferior e a base superior. Em volta dele são as faces laterais. Ele tem quantas faces laterais? Essa aqui da frente, a lá de trás, essa desse lado e a outra desse lado de cá. 4 faces laterais e 2 bases. Beleza? Beleza. Os lados das faces laterais são chamados de arestas laterais. Essa daqui é uma aresta lateral. Essa daqui é outra aresta lateral, essa daqui é outra aresta lateral e por aí vai. Os lados das bases são chamados de aresta da base, certo? Isso é uma aresta da base, isso é uma aresta da base, que nesse caso, como é um cubo e é quadrado, então todas as arestas das bases são iguais, todas as arestas laterais são iguais, mas tem que saber diferenciar, certo? Porque vai ter prisma que isso aí vai ser diferente. Por exemplo, que a gente vai ver aqui embaixo, o paralelepípedo retângulo. Beleza? Beleza. Vocês estão vendo que esse cubo aqui, ele é um prisma que está retinho aqui, ó. Ele forma um ângulo de 90 graus aqui embaixo, entre a aresta lateral e o plano da base. Então, ele é chamado de prisma reto. Se tivesse um ângulo diferente de 90 graus aqui, ele seria um prisma oblíquo. Mas nós vamos focar no nosso estudo nos prismas retos, certo? Ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus aqui entre a aresta lateral e o plano que contém a base. Olha lá. Se é perpendicular, esse símbolo aqui significa perpendicular. Se a aresta lateral, que é a do lado, é perpendicular ao plano aqui da base, a gente tem um prisma reto, que é o que a gente vai trabalhar, certinho? Só uma parte introdutória aí, vamos agora ao que realmente importa. Paralelepípedo retângulo, o primeiro prisma que a gente vai estudar. Ele também é chamado de bloco retangular. Paralelepípedo retângulo porque todas as faces laterais dele e as bases serão retângulos. Imagina o paralelepípedo retângulo, gente, como sendo uma, o quê? Coisa que vocês conhecem bastante. Como sendo uma caixa. O paralelepípedo retângulo é uma caixa. O nome dele, prisma reto de base retangular. Prisma porque, olha lá, ó, tem duas bases e as faces laterais. Reto porque aqui embaixo forma um ângulo de 90 graus, como vocês podem perceber aqui. E de base retangular porque ele tem as suas bases retangulares, tanto de cima quanto de baixo. Logicamente, as faces são sempre retangulares, as faces laterais, certo? O que é o elemento de um prisma? Como o prisma reto de base retangular, o paralelepípedo retângulo, vou chamar agora para frente só de paralelepípedo retângulo, ele é um sólido geométrico, ele vai ter 3 dimensões, certo? O comprimento, a largura e a altura, certo? Você girando ele aqui, muda, né? O que é comprimento, o que é largura, o que é altura. Mas nessa disposição que eu deixei aqui, isso daqui seria o nosso comprimento, isso daqui seria a nossa largura e o Czinho aqui seria a nossa altura, certo? Essa medida daqui até aqui é o C, que logicamente é igual à medida daqui até aqui, que logicamente é igual a daqui até aqui, certo? Basta vocês imaginar isso aí em 3D. O nosso Bzinho aqui embaixo, ele é a largura.
Esse Bzinho, logicamente, é igual a esse tamanhozinho aqui de cima, que é igual a esse, que é igual a esse daqui de baixo. Lembrar da questão dos paralelogramos? Beleza. E o nosso A aqui embaixo é o comprimento, que logicamente é igual a esse daqui de cima, que é igual àquele lá de trás, que é igual a esse daqui. Certo? Repare, então, que cada medida dessa repete quantas vezes, gente? O A, eu tenho o A aqui, eu tenho um A lá atrás, eu tenho um A aqui em cima e eu tenho um A aqui. 4 vezes, certo? Quantos que dá 4 vezes 3 medidas, gente? Não são 12 medidas? 12 medidas é exatamente o número de arestas totais do nosso paralelepípedo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Beleza, então. Lembrando que B e C são arestas laterais ou arestas da base. B é uma aresta, o quê? Da base aqui, a base aqui embaixo, ó. A também é uma aresta da base e C é a aresta o quê, gente? Aresta lateral, ó. Aresta lateral. A e B são as arestas da base. Beleza, mas não preocupem muito com isso não, preocupem com entender o desenho. O que é esse D aqui, professor? Todo segmento de reta que une dois vértices de um prisma e estes vértices não estão na mesma face é chamado de diagonal. Reparem isso daqui como se fosse uma linha que começa lá atrás, na nossa caixa, no nosso paralelepípedo retângulo, lá em cima, lá atrás, lá em cima, né? E vem terminar aqui embaixo do outro lado. Essa seria uma diagonal. Onde seria uma outra diagonal? Daqui até aqui, passando todinho lá por dentro, certo? Uma outra diagonal seria daqui até ali, certo? Então, para vocês entenderem isso, caso vocês queiram pesquisar lá, paralelepípedo retângulo diagonal, vocês vão enxergar melhor. Mas o que eu preciso saber disso? Todo prisma eu vou precisar calcular dele a área da base, que eu vou chamar de AB, a área lateral, a área total, o volume e, nesse caso aqui, a nossa diagonal. Em função de quais valores? A, B e C, que são as medidas. Beleza. Qual que é a área da base nossa, gente? A nossa base não é aqui embaixo, ó. Nossa base é aqui, olha lá. Nossa base é essa aqui, não é? Essa aqui, logicamente, a lá em cima, que é a tampa da nossa caixa. Beleza? Ó. Essas bases são retângulos. Qual que é a área do retângulo, gente? Não é multiplicar um lado pelo outro? A vezes B. A vezes B é a nossa área da base. Área da base, A vezes B, certo? Nesse desenho nosso aqui, para essa configuração, certo? Chamando aqui de A, aqui de B, aqui de C. Se a gente virar, muda, mas sempre sabendo que a base é o que está aqui, digamos assim, suportando ele no chão, e a outra que está lá em cima, paralela à base aqui de baixo. Beleza, então. O que que vai ser, gente, a nossa área lateral? A nossa lateral, ela é formada por quantos retângulos? Um aqui na frente, um lá atrás, são iguais, certo? Um aqui do lado e o outro aqui desse lado, que também são iguais. Para vocês terem ideia, nossa face, para vocês entenderem melhor, ela é formada por um retângulozinho aqui do lado, que ele mede B aqui embaixo e C aqui em cima. O outro aqui, que é igual a esse de cá, certo? Beleza? E um retângulo que ele mede A aqui embaixo e C aqui em cima, certo? Quantos retângulos desse que eu tenho? 2, esse e esse. Quantos desse que eu tenho? 2 também, esse da frente aqui, da lateral da frente, e aquele lá da lateral ali de trás, certo? Cada área de cada retângulozinho desse vale quanto, gente? Não é B vezes C, um lado vezes o outro? Ó, B vezes C. Mas eu tenho o que mais? Ó, que eu tenho que somar aqui na área lateral. Não tem esse A vezes C aqui também?
que é o outro retângulo, um lado vezes o outro. Só que cada um repete quantas vezes? 2. 2 vezes B mais 2 vezes AC. Certo? 2 vezes BC mais 2 vezes AC. Basta você separar aqui certinho que você vai chegar na fórmula da área lateral. Área total é eu somar a área de tudo, toda a superfície do meu paralelepípedo retângulo. Basta eu pegar, então, a minha área lateral e somar com 2 vezes a área da base. Por que eu coloquei esses dois aqui, professor? Porque tem a base aqui de baixo e a base aqui de cima. A área total é a área lateral, que eu fiz aqui para vocês. 2 vezes B vezes C mais 2 vezes A vezes C, mais o dobro da área da base, que é quem? A vezes B, certo? Para não ter erro com relação à área total, basta você multiplicar todos entre si. Como assim, professor? E todos entre si? Eu não tenho aqui, ó, eu não tenho 3 medidas, A, B e C. Quais que são os produtos possíveis de A, B e C? A vezes B, B vezes C e A vezes C, que é a mesma coisa que C vezes A. Não são esses 3 produtos possíveis? Não são? Beleza. Eu faço cada um deles, somo e multiplico o resultado por 2. Dá na mesma isso daqui para você saber qual que é a área total. Sem precisar você calcular separadamente a área da base e a área lateral. Então, vamos lá. Área da base, A vezes B. Área lateral, 2 vezes B vezes C mais 2 vezes A vezes C. E a área total, se eu já tiver calculado a área lateral e a área da base, basta eu somar o resultado da minha área lateral com o dobro do resultado da minha área da base, porque eu tenho uma base aqui embaixo e uma base aqui em cima, certo? Então, reparem que tem que ir prestando atenção para não fazer nada errado, porque a área total aqui vai depender dos valores que você achou aqui em cima. Se no exercício pedir só a área total, você faz dessa forma aqui, que já sai direto. Você pega o A e multiplica pelo B, depois o B e multiplica pelo C, depois o A multiplica pelo C, soma esses 3 resultados e no final multiplica por 2, porque cada retângulo desses daqui ele repete 2 vezes. Beleza? Então você escolhe aí a forma que você quer fazer, certo? Se pedir área total assim, às vezes é mais fácil. Como que eu vou calcular o volume do nosso paralelepípedo? Basta eu multiplicar A vezes B vezes C. Tranquilo, né, gente? Volume igual a A vezes B vezes C. Certinho? E a nossa diagonal? A nossa diagonal, ela é uma fórmula um pouquinho maior, que ela tem aqui uma raiz grandona, de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. De onde que surgiu essa fórmula diagonal, professor? Se eu pegar aqui, ó, e fechar um triângulo, ó lá. Se eu fechar um triângulo aqui, e tirar ele para fora do meu desenho, ó lá, vamos tirar esse triângulo aqui. Vamos vir aqui em cima e vamos desenhar aquele triângulo ali que eu tirei lá de dentro do meu paralelepípedo retângulo. Aqui é o Dzão, aqui logicamente forma um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui. Aqui é qual o valor, gente? Não é o Czinho aqui em cima? Não é o Czinho aqui em cima? Beleza. Aqui embaixo é a diagonal da base. Aqui embaixo, ó, é a diagonal da base que eu vou chamar de Dzinho. Professor, de onde que surgiu esse Dzinho? Esse Dzinho, ele é a diagonal da base. A minha base é formada por quais medidas, professor? A minha base é formada pelo Azinho e pelo B. Quem que é aquele Dzinho ali do meu retângulo? Ele é esse daqui, não é? O que que eu formei aqui, gente? Um triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, D ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui eu também não tenho um teorema de Pitágoras, gente. Não tenho um triângulo retângulo. Só que quem que é a hipotenusa aqui?
Não é o Dzão? Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, quem que é o Dzinho ao quadrado que a gente achou lá em cima? Não é A ao quadrado mais B ao quadrado? Soma o C ao quadrado que está aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que esse Dzão aqui, que é a nossa diagonal principal, ele não está ao quadrado? Como que eu faço para tirar o quadrado dele? Coloco uma raiz aqui, certo? Isso daqui é eu provando para vocês, demonstrando para vocês a fórmula da diagonal, certo? Mas apenas a critério de demonstração. Então, ó, foquem bem aqui. As fórmulas para paralelepípedo retângulo que vocês devem anotar no caderno de vocês são essas daqui, certo? Levando em consideração qual desenho? Esse desenho aqui. Para ficar mais fácil para vocês copiarem, né? Desenhem separado desse daqui, porque esse daqui tá com a diagonal, tá todo rabiscado. Desenhem um paralelepípedo assim, ó, no caderno de vocês. Um paralelepípedo simplesinho. Aqui tá torto, né? Mas aí vocês fazem com uma régua. Aqui é o A. Aqui do ladinho é o B. E aqui em cima é o C. Certo? Essas daqui são as fórmulas para o paralelepípedo retângulo. Se as medidas de A, B e C forem iguais, a gente tem o que a gente já conhece muito bem, que é o cubo. Na próxima aula eu passo a vocês as fórmulas do cubo, que são exatamente as mesmas, só que com o A, o B e o C, tudo sendo A, ou seja, o mesmo valor. Mas por enquanto aí no caderno de vocês, paralelepípedo retângulo, nosso primeiro prisma. Certinho? Até a próxima.